Bom, uma das coisas que a gente frisa bastante também, e eu particularmente sou até chata, né, com as pessoas que eu trato, né, com as pessoas que eu prescrevo treinamento, que é justamente falar. Quando você está na academia, você está ali com um profissional da educação física, você está ali durante o seu dia, durante uma hora e meia, né? Sei lá, digamos assim, na grande maioria das pessoas ficam ali no máximo uma hora e meia fazendo atividade física programada. O que seria atividade física programada? O que a gente chama de exercício físico, né? Aquilo que é prescrito, que tem intensidade, que tem volume, que tem frequência, que tem controle de carga, etc. E as outras 23 horas do dia, né? As outras 22 horas do dia. Né? Então, você não fica 24 horas fazendo exercício físico. Mas você tem um componente da atividade física, que é isso que você mencionou ali, né? Ou seja, você ir gastando um pouquinho com várias atividades físicas, que não necessariamente é o que você faz dentro da academia. Né? Então, de fato, não adianta muito, digamos assim, você aumentar muito a intensidade do esforço físico lá na academia durante 45 minutos, uma hora, etc., se ao longo das outras 23 horas você, né, é o tempo todo sentado ou deitado, e aí esses últimos anos, né, principalmente em função da pandemia, a gente foi ali um pouco massacrado com isso, né, de uma hora para outra todo mundo dentro de casa, com um custo de atividades diárias foi reduzido, e aí a gente tem aí várias pesquisas mostrando o sobrepeso da população por conta justamente dessa baixa da atividade rotineira e não Sim. necessariamente do exercício. Né? Não necessariamente do exercício físico, e sim das atividades físicas diárias do indivíduo. No caso específico até da pandemia, você ficando em casa, trancafiado, tem até a questão do comer emocional, que aconteceu muito também. Exatamente. Né? Você acaba perdendo o teu Ansioso. hábito, o teu controle, tá ali a geladeira, né? Tá ali comendo. Hoje, como você mencionou também, uma outra importante, né? Com um clique hoje no celular a comida chega. Então você não tem nem mais o tempo despendido para preparar o alimento, né? Então, você já está ali quentinho, já está ali no micro-ondas, então isso facilita muito, né? O hábito de comer, às vezes, sem a necessidade, sem, né, sem precisar, digamos assim. Isso é importante, porque a comida realmente ela não só por questões energéticas, né? A gente não come só por questões energéticas. Estou demandando energia, então vou consumir. Agora não estou demandando tanto, vou consumir menos. Se fosse assim, ninguém ficava obeso. Se o controle interno fosse perfeito, ninguém ficava obeso. Porque na realidade a gente não come só por questões energéticas. Tem todas as outras coisas envolvidas, parte emocional, psicológica, até a cultural, social. Né? Quando você vai num ambiente de festa, você consome muito além do que deveria, que não é só questões energéticas, não. Tem que Não é pensar nisso também. a refeição, né? Ou, digamos assim, a alimentação, ela ganhou um caráter muito maior do que restaurar a energia Sim. despendida, né? Hoje, como você falou, qualquer evento, e não é só um evento social, evento de trabalho, tá embutido um alimento, né? Tá embutido ali um tipo de refeição. Qual é o tipo de refeição que a gente vai levar? É um café da manhã, é um almoço, uma cerimônia um Sim. pouco mais, e você tem ali, né, componentes alimentares. Quando a gente fala de alimento, não está falando só do sólido, né? Os componentes alimentares que envolvem bebidas também, que estão embutidas ali dentro daquela Uhum. cerimônia da alimentação. A parte afetiva, você vai na casa da sua avó, tem que comer um pedaço de bolo que ela fez para você. Mesmo que você não tenha fome nenhuma. Ou você é recém-casado, namorando, vai na casa da sogra, futura sogra, você vai comer um monte de pedaço de bolo, vai ter que consumir tudo que tem ali pro almoço, todos os pratos, porque senão é uma desfeita e tal. Então é complicado. Saber falar não também é importante em algumas situações. O É um presente do Dia dos processo. Namorados é um chocolate, É. né? Então tem essas coisas todas que estão envolvidas ali com a associação do É alimento, bom né? frisar não que não possa consumir, tá, gente? Você pode consumir o chocolate, comer o bolo da futura sogra, da avó, mas é só para você pensar que a gente não come só por questões energéticas. E também, assim, quanto mais essa dieta, vamos dizer aqui agora, né? Essa dieta flexível que seja, que eu posso isso, eu posso aquilo, mais distante você também vai ficar do seu objetivo, que no caso é Exato, emagrecer. exato. Bom, e aí a gente entra num ponto importante que é aquele equilíbriozinho entre eu estou no platô e eu saí do platô, mas o sair do platô com um aumento de peso na balança, né? Que muitos chamam de efeito sanfona. Então, eu emagreci 10 quilos, mas em algum tempo depois eu voltei aí, ganhei mais 2, mais 3, enfim. E às vezes tem fases onde a gente ganha até mais do que a gente conseguiu perder, né? O famoso efeito sanfona que muitos chamam, né? Então, acho que esse efeito sanfona ele tem alguns estágios, né? Então, a gente tem que saber exatamente o que é, na verdade, o reganho de peso, né? O que está embutido dentro desse reganho de peso e o que está embutido
nessa variação aí do efeito sanfona, né? Você quer falar disso agora, Thiago? Então, na verdade, como eu tava, uma coisa puxa a outra, né? Na verdade, o processo aqui é dinâmico, mas tem todo um cadenciamento. Por que acontece, né, no tal do efeito sanfona ou reganho de peso? Nada mais é que eu estava na fase de ataque, tive um déficit calórico, né, com maior ou menor, com uma fase de ataque maior ou menor, depende, enfim. E aí você chega no platô, que é o balanço energético neutro. Então, isso que a gente tem que deixar importante para pegar o gancho do reganho de peso. Né? Balanço energético neutro. Por que ele ficou neutro mesmo? Lado da balança, tem que olhar sempre os dois lados. O energy out, ou gasto calórico. O gasto calórico diminuiu, a gente já entendeu. O TMB caiu um pouco, o efeito térmico do alimento caiu um pouco, e o exercício físico, seja o da academia ou aquele outdoor, né, no shopping, com passeio com o cachorro, também diminuiu. Mas o outro lado da balança, desse balanço energético, é o energy in, é o que você come. E aí vou frisar aqui, gente, esse é o mais importante, é o mais determinante para o efeito platô, né, e para o reganho de peso, é o energy in, é o que você volta a comer. Aí eu adoro, tem um pesquisador, né, que trabalha muito nessa área, que chama Kevin Hall. Né? Então, Kevin Hall eu cito várias vezes no livro, né? Ele tem vários trabalhos bem interessantes com esse modelo, mostrando que realmente, por exemplo, para cada 1 quilo que você perde na balança, o seu apetite ou vontade de comer aumenta em 100 calorias. É uma conta complicada. Para cada 1 quilo que eu perdi na balança, a vontade de comer, não quer dizer que eu vá comer, mas é uma vontade, aumenta em 100 calorias por dia. Né? Então isso é complicado, porque a conta não fecha. Eu estou perdendo peso, mas o meu corpo, de novo, está ali brigando comigo. Né? Por isso tudo tem que ser bem pensado, né? Trabalhado. Não dá para virar a chave de um dia para o outro e achar que tudo vai acontecer. Tem que ser pensado como um profissional, coisas mais ajustadas. Mas como eu estava falando, você chegando no platô e no reganho de peso, o mais determinante é o energy in. Você volta a comer por vezes até sem perceber. Outras vezes não. Outras vezes você percebe claramente que você, vou chamar aqui de compulsão, mas não é compulsão alimentar, tá, gente? Compulsão alimentar tem vários critérios para se enquadrarem como compulsão alimentar. Então, essa é uma outra dúvida do pessoal. Dieta restritiva necessariamente leva a compulsão alimentar? Se levasse necessariamente a compulsão alimentar, dieta restritiva não tinha opção de solicitar, enquanto profissional para o meu paciente. Seria antiético. Seria até antiético. Olha, se leva a compulsão alimentar, você não vai fazer de uma dieta restritiva. E nem seria uma opção de ferramenta para o nutricionista. Então, não acredito, na verdade, é um mito, não leva necessariamente a compulsão alimentar. Compulsão alimentar é multifatorial. E pode haver, sim, uma dieta muito restritiva ser um componente, né, desencadeador. Mas não necessariamente vai acontecer. Cada caso é um caso de individualidade. Tá? Mas o energy in, então, ele começa a aumentar. Você começa a comer novamente. De novo, entre aspas, com essa compulsão alimentar, que na verdade é uma perda de controle. Tá? Você perdeu o autocontrole sobre aquela situação. Então, você começa a comer mais do que deveria. Né? Ou, em outro aspecto, você poderia pensar também na qualidade desse alimento. Não só na quantidade e qualidade. O energy in está associado não só na quantidade e na qualidade. Tá? E aí você começa a consumir um pouco mais e talvez mais ali aquela dieta do fast food, de cafeteria, com a qualidade nutricional não tão adequada. Então, caramba, Thiago, eu gosto de um refrigerante, de um sorvete, de uma pizza, de uma Coca-Cola, né? Cara, de biscoito recheado. Mas isso foi feito para isso mesmo. A indústria, não tem nada de errado até aí. Porque a indústria fez esses alimentos hiperpalatáveis, que nem saciedade dão, justamente para você ficar consumindo toda hora. Isso é normal até de acontecer, vamos colocar assim. Até mais quando você está com déficit calórico. E quanto maior o déficit calórico, mais isso fica exacerbado. Não é só a perda do seu autocontrole, tem algumas variáveis aí, entendeu? Uma delas é a questão hormonal. Como eu tinha comentado um pouquinho anteriormente, você tem hormônios, por exemplo, que induzem saciedade. Os principais ali, claramente, rápido, leptina e insulina, induz saciedade. Só que durante o processo de emagrecimento, o que vai acontecendo com os dois? Eles vão diminuindo. Então, quanto mais eu emagreço, menos leptina eu produzo. Ó. Então, quanto mais eu emagreço, menos leptina eu produzo. E a leptina faz o que lá no hipotálamo? Então, o seu hipotálamo, localizado no teu sistema nervoso central, aqui em cima no seu cérebro, tem uma região ali que controla, é o eixo fome e saciedade. A leptina, principalmente produzida pelo seu tecido adiposo, ó,
Quanto maior o seu tecido adiposo, mais leptina você produz. E ela dá saciedade. No sujeito obeso, a gente tem até uma resistência à ação da insulina e da leptina também. E aí você não consegue agir direito. Mas ela agindo perfeitamente, o que acontece? Ela induz saciedade. Só que quando você vai emagrecendo, olha o teu tecido adiposo, vai diminuindo. E a produção da leptina que estava alta começa a cair. Essa leptina mais baixa, ela não consegue induzir tanta saciedade assim. Aí a fome vem começando a aumentar. Isso, de certa forma, é teoria lipostática. É o seu tecido adiposo regulando o próprio tamanho dele, né? Dizendo para o sistema nervoso central, nessa região hipotalâmica, dizendo como? Como que ele informa o tamanho do tecido adiposo? Ele informa através da leptina. Então, a leptina diz para o sistema nervoso central qual é o meu tamanho em termos adipocitários, hipertrofiados. Eu tento manter aquilo, porque você lembra? Na perspectiva da nossa espécie, sempre faltou caloria, sempre faltou energia. Então, o meu corpo, ele não acelera, vamos dizer. Né? Dentro da nossa espécie, ele é mais poupador. Então, a ideia é acumular de fato. O problema hoje é que a gente acumula muito porque tem muita caloria e não gasta nada.